Senhor. Boa noite. Tá bom o som? Aleluia. Olha, primeiro eu quero pedir. Tá bom o som? Não. Minha vozinha é chatinha, né? Vozinha ladinha. Primeiro eu quero pedir perdão, né? Porque eu cheguei um pouco atrasada. Mas, enfim, o Senhor sabe de todas as coisas. Peço perdão para a igreja. Eu falei pro meu esposo no caminho. Até parece que a gente é tipo o pregador top, né? Que chega atrasado só para causar suspense. Sabe? Eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu agradeço a Deus porque a palavra do Senhor diz que o homem deita e se levanta porque o Senhor o sustenta. E às vezes nós passamos dificuldades, tribulações, momentos que parece que nós vamos parar. E às vezes nós até paramos. Às vezes nós pensamos que o Senhor não ouve a oração, não nos vê, não nos contempla. E a gente diz, Senhor, aconteceu um milagre lá do outro lado, mas na minha vida não acontece. Isso não é verdade. Porque o Senhor nos sustenta todos os dias. Aleluia! Então, se você veio aqui esta noite, é para ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Nós viemos à casa do Senhor para adorá-lo. Porque se não nascemos para adorar, para que nascemos? Nascemos para adorar o Senhor. Em consequência das nossas adorações, o Senhor deu uma bênção sobre as nossas vidas. Traz cura, traz libertação, cuida dos nossos, traz a nossa família para os caminhos do Senhor. Se há algum entre nós ainda ou familiar que ainda não serve o Senhor, e é assim que Deus age. E aí, quando o Rodrigo me ligou na quarta-feira, na verdade, mandou uma mensagem, e aí, quando eu vi uma mensagem do Rodrigo chegar, o coração já falou, meu Deus, lá vem o Rodrigo. E aí ele pediu para eu trazer uma mensagem, eu falei, amém, vou orar ao Senhor. Aí eu orei ao Senhor, eu pedi para, Senhor, eu não sei o que a tua igreja precisa, eu não conheço o coração de nenhum deles, mas o Senhor conhece. Então o Senhor traga uma palavra que vai de encontro ao coração. E aí eu costumo dizer que, eu falo às vezes para algumas pessoas conhecidas que eu não prego, eu conto histórias. Porque a Bíblia é fantástica. Quando você começa a ver uma história da Bíblia, você fala, Senhor, como que eu não vi desta maneira que o Senhor está me revelando agora? E aí, quando eu abri a palavra do Senhor no livro de 1 Reis, capítulo 19, eu disse, Senhor, como tu és bom. Então, vamos lá. 1 Reis 19, capítulo 19, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor no verso 14. Do 14, são só dois versículos. Do 14, a parte A do 15. É assim. Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor disse-lhe, volta pelo caminho por onde veio. Até aqui. Vou colocar o meu celular aqui, porque eu estou vendo toda hora o vento vai jogar longe. Vamos lá. Eu vou começar contando mais ou menos a história para a gente entender aonde eu vou chegar. Então eu vou falar sobre a vida de um grande homem de Deus que se chamava Elias. Elias, que foi chamado para profeta, ele atuou durante o reinado de Acabe e Acasias. Então as tribos de Israel, que eram as 12 tribos, elas se dividiram em dois reinos. Ficou o reino do sul, que era Judá, com a capital Jerusalém, e o reino do norte, que era Israel, com a capital Samaria. Então Elias,
Acabe em Samaria, na capital do reino de Israel. E a Bíblia não fala muito sobre a vida pessoal e familiar de Elias. A Bíblia diz que ele era tisbita, que era nascido em Tisbe, e era da região de Gileade. Mas Elias foi chamado como profeta. E qual é a função do profeta? Trazer de Deus para o povo. E Elias foi chamado para essa função. E o povo, naquela época, o povo de Samaria, do reino do norte, havia se esquecido do Senhor, porque o pecado da idolatria tinha entrado em Israel. Então aquele Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que tirou água da rocha, o Deus que ao som da tua voz o universo se fez, o Criador dos céus e da terra, tinha caído no esquecimento daquele povo. Hoje eles estavam afundados na idolatria. E aí, se a gente pegar toda a história do reino do norte, todos os grandes reis que vieram, eles levavam o povo muito mais à decadência espiritual. E aí, de repente, surge um rei por nome de Acabe. Esse rei, que era filho de Omri, diz a Bíblia que conseguiu ser o pior rei de todo Israel. Até o momento, de todos os reis, ele foi o pior rei. Porque na cabeça de Acabe, se ele fizesse uma aliança com outro reino, ele trazia uma expansão política e uma expansão econômica, além de uma segurança contra a Síria. Então ele vai lá e faz uma aliança com outro reino, mas um reino idólatra, o que o Senhor não se agrada, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Alguém já ouviu a mãe dizer: olha com quem tu anda, que eu direi quem tu és? Era mais ou menos o que estava acontecendo. Então o que Acabe fez? Ele trouxe não só ídolos para dentro de Samaria, como ele fez uma aliança com uma nação idólatra. E aí ele vai e casa com uma mulher idólatra que se chamava Jezabel. Quando Jezabel vai para Samaria de malicuia, porque ela casou-se com Acabe, ela leva junto com ela todos os seus ídolos, todos os suas ideologias diabólicas, todos os seus costumes, que era contra a nação que Deus tinha escolhido. E ela leva para Samaria, mas pensa, a nação já estava em declínio espiritual. Quando ela chega em Samaria com todos esses hábitos, a Bíblia diz que Acabe, ele levanta um altar de adoração a Baal. E aí ele manda fazer um templo para Baal. Então a adoração agora a um Deus pagão era oficial. Uma hora que o pecado estava escondido, agora o pecado estava escancarado. E a nação ia ladeira abaixo. Só que existia um profeta chamado Elias, que ele não se corrompia e era zeloso com a sua vida espiritual e com a vida do povo. Porque não pecar é uma escolha. Quando Daniel foi lançado na Babilônia, ele decidiu não pecar e decidiu servir ao Senhor. Quando os filhos do profeta Samuel cresceram no meio de homens e mulheres de Deus, mas eles decidiram não servir ao Senhor. E Elias decide continuar zeloso pela obra do Senhor. Então, na concepção de Acabe e Jezabel, estava tudo normal. A nação idolateira abaixo, a sociedade com uma inversão de valores, mas na cabeça dele estava tudo normal. Até um dia em que Elias resolve fazer seu devocional. Aí diz a Bíblia, lá em Tiago, que Elias orou com ímpeto, com sinceridade de coração. Elias rasgou o coração, porque ele não se conformou com a situação que estava o povo que outrora era um povo escolhido por Deus. Então ele vai lá e rasga o coração e ora a Deus. E eu não sei como foi a forma que Elias orou. Se foi a mesma forma que ele orou para quando não chovesse. Ele se joga no chão e ele coloca a cabeça entre as pernas, o rosto no pó, e ele clama ao Deus de Israel. Eu não sei se foi dessa forma. A Bíblia não relata isso, mas ele diz para Deus: Deus, estão dizendo que tem um tal de Baal aí, o qual o povo está adorando, que é Deus da chuva e da fertilidade. Mas eu sei, Deus, que só o Senhor é Deus, e que não existe outro além de ti.
saí dizendo: aqui é o Senhor dos Exércitos. Pensa, irmão, geralmente a gente faz o quê? Onde está a multidão é onde está o certo. Não é assim que a gente pensa? Nem sempre, porque a multidão estava toda indo para o lado de Baal. Mas Elias diz: não. E aí então, quando Elias se prostra diante do Senhor, ele diz: Deus, porque os teus ouvidos não estão agravados para que não possam ouvir, o teu braço não está encolhido para que não possa salvar. Deus, os teus olhos estão em todo lugar. O Senhor não é como Baal, que precisa ser levado de um lado para o outro. O Senhor vem saltando sobre os montes. Mostra para esse povo que tu és Deus sobre Israel. Quando Elias faz essa oração, permita-me pensar que Deus dos altos céus, olhando para Elias, Deus já sabia o que Elias ia pedir. Ele só aguarda subir o som da sua voz. Ele aguardava subir o incenso para encher a taça. Porque lá em Apocalipse, João diz que a taça cheia de incenso são as orações dos santos. Então Deus estava aguardando. Quando Deus ouve a oração de Elias, e Elias diz: Deus, que não chova sobre Israel por 3 anos e meio, e nem caia o orvalho. Elias sai convicto de que Deus ouviu a oração. Ele sai tão convicto que ele vai até o rei Acabe. Ele chega para o rei e diz: ó rei, assim como vive o Senhor, não choverá sobre Israel. E antes dele dar as costas para o rei Acabe, ele volta e diz: só sobre o meu comando. Foi uma afronta, irmãos. Sabe por quê? Porque o Deus que Acabe servia era o Deus da chuva. Ele queria dizer assim: ó, não meça a força com Deus de Israel, com o Criador dos céus e da terra, porque diante dele os reinos se abalam. Ele eleva a voz e a terra derrete. Exaltado é o nome do Senhor. Quando ele termina de falar isso, Acabe gruda uma raiva de Elias. E aí Deus chega para Elias e fala: Elias, foge daqui, sai. E eu fico pensando: Deus, o Senhor podia ter fulminado Elias e Jezabel no mesmo momento. Acabe e Jezabel no mesmo momento. Não poderia? Sim. Poderia. Mas não era a vontade de Deus. Porque para tudo tem um tempo determinado. Aleluia. Tem tempo de enfrentamento, mas tem tempo de recuar. Tem tempo de falar e tem tempo de se calar. Durante o longo da minha vida, eu imaginava que eu tinha que ir para o enfrentamento sempre. Eu sou cuscuz para morrer abafado. Falou, eu vou retrucar. Até o momento que eu entendi que palavras ditas no momento certo são como maçãs de ouro em salva de prata. Aleluia! Tem uma ação admirável. Aleluia! Então Deus falou para ele: não é momento de falar, retire-se de cena. Irmãos, orou? Falou? Então agora só aguarda no Senhor. Mas aguarde o tempo do Senhor, não o teu tempo. Se ficar falando muito, achando que eu vou dar uma força para Deus, vai dar ruim. Então só espera no Senhor. E aí Deus fala para Elias: Elias, sai daqui. Elias vai para o ribeiro, que é o ribeiro de Queribe. Elias pega a mochilinha dele e vai. E ele diz: olha, já está tudo pronto. Eu já dei ordem para os corvos. Os corvos vão te sustentar. Vão levar para você pão e água de manhã, pão e carne de manhã e de noite. E aí tem a água do ribeiro. Então você vai beber a água do ribeiro fresquinha, vai comer de manhã e vai comer à tarde, no final do dia. Não se preocupe, Deus vai prover. Deus já tinha provido muito antes, porque ele já havia dito para os corvos, só. E Elias vai. E quando chega lá, Elias está numa vida quase que tranquila. Porque Elias comia quando tinha fome, quando tinha sede ele virava do lado e tomava água fresquinha do ribeiro e estava tudo bem. Mas acontece que em um momento da vida de Elias, o ribeiro seca. E aí eu pergunto: mas Deus, por que o Senhor deixou o ribeiro secar? Rodrigo, o ribeiro não podia continuar dando água? Ou Deus não podia falar para os corvos: traz pão, carne e um squeeze com água também para Elias? Poderia. Mas Elias era o quê? Profeta. Qual é a função do profeta? Levar de Deus para o povo. Elias estava com o buchinho cheio, enquanto tinha pessoas que estavam contando os dias para morrer. Sabe o que é isso? Não é aqui o seu descanso. Não, Elias.
Tem pessoas que precisam ouvir. Aleluia. Tem pessoas que precisam da sua oração. Aleluia. Então levanta daí do riacho e vai para Serepta. E aí eu perguntei para Deus, por que Serepta? Porque pensa, irmãos, Serepta era uma região fenícia, era na região de Sidom. Então provavelmente a Serepta da região fenícia era governada por Etibal. E Etibal era o pai de Jezabel. Pensa humanamente. Olha, Elias, vai para a Fenícia, onde são adoradores de Baal. Estava mandando Elias para o olho do furacão. Mas o que eu faço hoje não entenderás depois. Aleluia. É diferente de Saul, porque Saul, quando Saul queria matar Davi vai para a terra dos filisteus, que eram inimigos de Saul. Aqui não. Aqui Deus manda Elias para Serepta, onde estava todo o borbulho, onde os soldados de Acabe estavam procurando por Elias. Elias sem questionar, só esperando no Senhor. Aleluia. Porque se tem uma coisa que a gente fala que não faz, mas faz é questionar, a gente faz. Elias pega a sua mochilinha e vai para Serepta. E diz a Bíblia que quando ele chega em Serepta, havia uma viúva, porque Deus já tinha dito, olha Elias, vai lá, que a viúva vai te sustentar. Mas se tem uma coisa que é sensível, é uma viúva. E como que ia sustentar Elias? Mas Elias confiou e foi. Quando ele chega aos portões de Serepta, a viúva estava pegando galhos, gravetos. E aí Elias chega para ela e diz, moça, dá um copo com água para mim? E ela dá as costas para Elias e vai buscar água. Eu estou ilustrando, viu, irmãos? E ela vai buscar água. No caminho que ela está indo buscar água, Elias fala, me dá também um punhado de pão, e daí ela para. Volta para Elias e ela diz, eu não tenho para comer mais além de hoje, irmãos. Hoje eu tenho para mim e para o meu filho. Sabe o que ela queria dizer? Quando ela parou para Elias, eu não aguento mais. Eu vou desistir. Porque está pesado. Porque eu estou sobrecarregado. Porque eu me sinto sozinha. Sabe o que a viúva podia ter dito? Eu não vou me expor, Rodrigo. É minha situação, eu não vou me expor. Se Deus mandou ele para cá, Deus vai revelar. Mas não foi o que Deus fez. Deus mandou Elias para lá, mas ele não revelou. Ele falou, ela vai sustentar. Então, na cabeça de Elias, a dispensa dela estava cheia. Mas ela pediu ajuda. Elias, a minha situação é essa. Sozinha eu não consigo e eu vou morrer. E quando eu desisto de mim, eu desisto do meu filho. Porque às vezes na nossa casa, na sua casa, só você serve ao Senhor. Ou só você se coloca na brecha. Se você desiste, o resto é efeito dominó. Não prossiga sozinha, peça ajuda. Aleluia. Glória a Deus. Foi o que ela fez. Elias, a situação é essa. E Elias calmamente ouve a situação da viúva. Depois que ele ouve a situação da viúva, ele diz assim, vai lá, faz o que você tem que fazer. Tipo, faz a tua parte. Traz o primeiro pedaço para mim, porque assim diz o Senhor. Aleluia. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Aleluia. Eu vou só abreviar. Não te faltará o sustento. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor. Todos os dias da tua vida. E eu estou dizendo qualquer tipo de sustento. Não te faltará, porque o homem deita e se levanta, porque o Senhor o sustenta. Se às vezes nós pensamos, o Senhor não tem escutado a minha voz. Talvez a viúva em algum momento pensou, Deus não está ouvindo as minhas orações, não está vendo a minha preocupação. Está. E no momento certo, o Senhor vai mandar um homem e uma mulher de Deus para que você conte a sua necessidade. Porque a Bíblia diz assim, Rodrigo, compartilhe com os santos as suas necessidades. Eu estou falando para você sair falando qualquer picareta da tua vida, não é isso não. Mas a gente entende, olha só, entende? O livro de Eclesiastes diz assim, que o homem só, ele é fácil de ser vencido, mas um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Aleluia. Então sozinho nós não conseguimos. Peça ajuda, porque juntos somos mais fortes. Aleluia. Aleluia. E aí, Elias, diz a Bíblia, que por muitos e muitos anos,
quase ao final dos 3 anos e meio, Elias comeu da multiplicação do Senhor. Elias, a viúva e o filho dela. E aí chegou o momento da mudança de ciclo. Lembra que eu falei que a gente muda o ciclo? Pois bem. Deus chega para Elias e diz: Elias, volta agora para Samaria. Vai lá e fala para Acabe que agora eu, Deus, o Senhor dos Exércitos, vou mandar água sobre a terra. Irmãos, Samaria inteira queria matar Elias. Porque pensa, todo mundo colocava em Elias a culpa. Samaria estava sendo devastada. A economia de Samaria tinha acabado. E é muito mais fácil eu colocar a culpa na pessoa do que eu assumir o meu pecado. Então o povo de Israel todo estava colocando a culpa em Elias. Mas ainda assim Elias confia no Senhor e vai para Samaria. No caminho, quando Elias está chegando a Samaria, ele encontra com Obadias. E Obadias era um homem de Deus, passava dificuldade. Obadias era perseguido, mas um homem de Deus. Ele estava guardando 100 profetas de Jezabel, que queria matá-los, e sustentando os 100 profetas. Então, se tinha um homem que tinha uma visão missionária, esse homem era Obadias, porque ele não se embaraçava com as coisas desse mundo. Viu o que o Rodrigo leu? Ele não se embaraçava com as coisas desse mundo. Ele tinha visão de reino. Então ele pensava: eu vou sustentar os profetas, porque era o que Israel devia fazer, cuidar dos seus profetas, porque os profetas vão ganhar outras almas e outras almas. Aleluia. E aí quando ele encontra com Elias, ele já se lança no chão: meu Senhor, ele tu estavas. E ele diz: olha, Obadias, marca uma reunião com Acabe. E Obadias diz: olha, Senhor, sabe aquela frase, quem procura acha? Não deu certo para Acabe, porque ele te procurou por todos os reinos e nação. E eu penso que Elias deve ter pensado assim: é porque eu estava escondido no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Estava descansando a sombra do Onipotente. Aleluia. Glória a Deus. Só não pode se esconder dos olhos do Senhor. De qualquer outro, o Senhor nos esconde. Glória a Deus. É o nome do Senhor. Ele diz: não, Obadias, pode marcar a reunião. Tão certo como vive o Senhor, ainda hoje eu quero um encontro com Acabe. E aí ele sai, Obadias vai lá e chega para Acabe e fala: então, Senhor, tu nem sabe que encontrei no caminho. Encontrei no caminho Elias e ele quer uma reunião. Irmãos, o cenário não era favorável para Elias. Era favorável? Claro que não. Ainda assim, Elias chega botando banca na reunião, porque a Bíblia diz que ele chegou dando uma ordem. Quem que dá ordem? Quem tem autoridade. Quem tem autoridade? O Deus que Elias servia. Aleluia. Ele chega botando uma ordem. Ele diz: o seguinte, a gente vai fazer um duelo aqui, e eu quero todo Israel, os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azera, todos aqueles que são sustentados por Jezabel, todos aqueles que são manipulados por ela, bajulados por ela, são vendidos para falar o que ela quer ouvir. Chama toda essa galera para cá, a gente vai subir no Monte Carmelo e lá a gente vai ver quem é Deus. Aleluia. E aí, o rei Acabe manda que todos os seus mensageiros levem a mensagem de ordem. Ele só não colocou que a ordem não vinha dele, vinha de Elias. Mas aí todos os mensageiros saem dizendo: olha, vai ter, como diz o meu neto, uma batalha épica. E vai ser lá no Monte Carmelo. Aleluia. E aí vai todo mundo para o Monte Carmelo. Quando chega, o povo de Israel vai chegando perto de Elias. Ele olha para o povo e ele diz: até quando duvidareis? Ou até quando cocheareis em dois pensamentos? Não vês que o Senhor é o Senhor sobre Israel? E diz a Bíblia que o povo não respondeu nada. Sabe por quê, irmão? Porque não tem argumento. Porque só Deus é Deus. Aleluia. Não há outro além dele. Só Ele é o Criador dos céus e da terra, o que mede o espaço com a palma da mão, as águas do mar com a concha da mão. Só Ele é o Deus que dá ordem ao mar: até aqui virás e não mais adiante. Não há outro além dele. E aí o povo não responde nada. E aí os profetas de Baal então assumem, concordam com o desafio, vão lá e começam a montar o seu altar. Diz a Bíblia
levantarem o altar, colocar a lenha, o novilho sobre o altar, eles começam a gritar. E gritam e nada acontecia. E gritavam e nada acontecia. E gritavam e nada acontecia. Depois eles começam a dançar em volta do altar. Dançavam e nada acontecia. E eles começam a se retalhar, sangue para todo lado. Um show de horrores. Não aconteceu nada. E agora é a vez de Elias. Elias pega as 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel e cuidadosamente ele começa a erguer o altar. Porque para o Senhor agir, o altar tem que estar erguido. E o povo de lá, com muita raiva de Elias, porque enquanto o seu altar estiver caído, ninguém liga para você. Mas no momento em que você começar a levantar o seu altar, aí o povo se levanta contra. Mas ele vai lá, vai colocando o altar cuidadosamente. Depois que ele põe o altar, ele coloca a lenha. Depois da lenha ele põe o novilho. E aí ele manda fazer uma valeta ao redor do altar. E aí todo mundo pensou, já acabou, agora Elias vai fazer o que tem que fazer. Ele diz, não, vão lá e pegam 4 cântaros d'água. E não uma só vez, mas 3 vezes. Cada cântaro d'água tinha em média 12 litros d'água. Então era 150 litros d'água. No momento em que estava uma escassez total de água. Então pense, a água valia ouro. Mas Elias tinha certeza de que dando tudo, ele receberia o que nunca recebeu. Faça o que você nunca fez para receber o que você nunca. E aí foi lá. Neste momento ele chama o povo, aproxima o povo, pode vir, a gente vai orar agora a gente vai ver. E aí Elias se coloca e começa a orar ao Senhor. Ele diz, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, mostre para este povo que tu és Deus sobre Israel e não há outro além de ti. Aleluia. Neste momento Deus no seu trono se levanta, ouve a voz de Elias, porque os seus ouvidos não estão agravados, e aí ele lança chama sobre o altar. Diz a Bíblia que o altar queima, o novilho queima, a lenha queima, a terra queima. E o encontro da chama com a molécula da água faz ela evaporar e seca 150 litros d'água. Aleluia! Nesse momento, o povo que cocheava em 2 pensamentos, que estava com o coração fechado, vê aquilo, se lançam no chão, uma forma de dizer só tu és Deus, e diz só o Senhor é Deus. Aleluia! Foi uma conversão. Foi uma conversão em massa. Depois que o povo entendeu que só o Senhor é Deus, não acaba aí não. Ele chega para cá e chegou. Pensa como Elias não estava. Ele não é soberbo, feliz porque Deus ouviu o seu coração. Porque ele queria que Deus atraísse o coração do povo de volta. Ele não era egoísta. Ele se preocupava com as pessoas. Essa história de que, eu faço a minha parte, cada um faz a... Não, irmãos, não. Nós somos um corpo. O corpo um cuida do outro. Aí depois que ele chega pra cá e diz, cara, vai pra casa, fazer o que você tem que fazer, porque eu tô ouvindo um ruído de que tá vindo chuva forte aí. E aí ele sobe um outro nível do Monte Carmelo. E aí quando ele chega nesse nível, como diz no livro de Tiago, Elias orou com ímpeto, ele se lança ao chão, coloca a sua cabeça no meio das suas pernas, com a cara no pó, e começa a clamar a Deus. E aí ele fala para o servo dele, vai lá, vê se está vindo chuva. O servo vai uma vez, volta de novo, ainda nada, Elias. Vai de novo, vê se está vindo chuva. Ele vai uma vez, volta de novo, ainda nada, Elias. 7 vezes. E quando ele volta, o céu escurece, porque a gente tem paciência na tribulação e persevera na oração. Quando o céu escureceu, Deus derramou chuva sobre Israel para mostrar que só Ele é Deus. Glória a Deus. Eu acho que aquele dia todo mundo tomou banho de chuva. Aleluia. Depois que acontece o sobrenatural, Elias talvez esperasse o quê? Ele esperasse ser
humano, por mais que a pessoa fala, não coloque a sua esperança no homem, mas a gente quer um pouco de reconhecimento. Às vezes você trabalha numa empresa por tantos anos, e aí você é dispensada da empresa e é de uma forma tão injusta que você fica frustrado. Às vezes você está num ministério, você veste a camisa e depois você é excluído e você se frustra. E aí Elias queria somente ser reconhecido de que Deus era na vida dele por Acabe e o Jezabel, mas não é o que acontece. Quando Jezabel fica sabendo que os seus profetas haviam sido mortos e da forma que eles foram mortos, e pior, que havia sido uma conversão em massa e que todo Israel tinha dito que só o Senhor é Deus e que Baal não é nada, a mulher fica estressada. Pensa na mulher sem a presença de Deus, estressada, convenceu o marido e falou, avisa lá para Elias que até amanhã ele vai morrer da mesma forma que mataram os profetas. Aí permita-me pensar que quando o mensageiro de Jezabel vai até Elias, e sabe aquela expressão mensageiro do diabo? Nasceu lá. Ele vai até Elias para contar. E aí quando ele chega para Elias e diz, Elias, é isso, talvez o povo pensasse, mas Elias nem vai dar bola. Elias, afinal de contas, o homem está cheio de poder, Deus está usando ele poderosamente. Mas não é o que acontece. Não foi o que aconteceu. Elias sentiu medo, ele se sentiu sozinho, ele se sentiu excluído. Aí Elias pega o seu servo e vai lá para Berseba, que era o deserto de Berseba. Mas quando chega na entrada do deserto, Elias fala para o seu servo assim, fica aí, eu vou sozinho. Não era um momento de exclusão, irmão, era um momento de estar junto. Elias quis ir sozinho, ele se excluiu. Porque muitas das vezes a gente faz isso porque a gente pensa, não, eu sou aquela frase, né? Eu sou sozinha nessa minha vida. Tem momentos de ficar só, tem, mas o momento não era, porque ele estava sendo perseguido. Se você está sendo perseguido, ameaçado de morte, você vai ficar só? Não, era o momento de estar junto, mas ele quis ir sozinho. E aí diz a Bíblia que ele caminhou por um dia. E essa caminhada foi o suficiente para o coração de Elias e para a mente dele ficar cheia de sentimentos ruins. Sentimento de exclusão, sentimento de abandono, de medo. E aí você pode falar assim, irmã, vai lá, isso não está escrito, não está listado na Bíblia não. É? Mas quando ele encontra um zimbro e ele senta debaixo da sombra, o que ele pede? A morte. E ninguém pede para morrer da noite para o dia. A pessoa quando pede para morrer é porque ela está sendo bombardeada há dias com aquele sentimento. Ela está sendo bombardeada há dias com situações negativas. E aí ele vai e pede para Deus para morrer. E nesse momento eu fico pensando, Senhor, mas no início do capítulo ele falou contra 850 profetas, contra todo Israel. Elias era bipolar? Não, Elias não era bipolar. Sabe quando você assiste boxe? Irmãos, eu não gosto de UFC, que eu acho que é, mas eu gosto de boxe. Quando você assiste boxe, você vê a pessoa tomando pancada, já passou vários rounds, e ela está tomando pancada, e de repente ela toma um soquinho e ela cai. E aí você fala, nossa, ele foi a nocaute com um soquinho desse? Mas ele estava apanhando por muito tempo. É o que estava acontecendo com Elias. Ele estava sendo batido, chegou uma hora que ele não aguentou mais. E aí quando ele caminha pelo deserto, o Senhor nos altos céus vê Elias e ele manda um anjo. Percebe, entende o cuidado de Deus. Porque lá atrás Deus mandou corvos e agora Deus manda o anjo. Vai lá, alimenta meu servo. Fala para ele que aqui não é a sua parada. Ele precisa continuar. Dê sustento para ele. Aí o anjo desce. Quando o anjo desce, ele acorda Elias e coloca água e pão. Come, Elias, levanta. E ele sobe. Elias come, bebe e volta a dormir de novo. Porque ele estava cansado. Então o Senhor fala para o anjo, volta lá. Avisa Elias que ele precisa comer, beber, se sustentar, porque a caminhada dele é longa, porque não é aqui o seu descanso, porque o Senhor ainda conta contigo para despovoar o inferno, porque nós não chegamos no fim, nós estamos nos 45 do segundo tempo. E o anjo desce, dá mais alimento para Elias. Elias se enche, come e anda mais
40 dias e 40 noites. Aí Elias chega no Monte Horebe. Quando Elias chega no monte, ele vê uma caverna. E ele faz o quê? Ele vai na caverna. E ele faz o quê? Fica lá na caverna. E aí Deus, permita-me pensar, Senhor, que o Senhor deve ter pensado, eu mandei um anjo, mandei de novo, agora deixa que eu vou lá falar com Elias. Aí a voz do Senhor pergunta, Elias, o que você está fazendo aqui? Deus sabia o que Elias estava fazendo dentro da caverna? Sabia. Mas ele queria que Elias verbalizasse. Irmãos, a gente precisa verbalizar na oração. Deus, meu sentimento é esse. Eu estou chateada por causa disso. Aconteceu isso. Ainda que a gente fala, às vezes, até besteira, que Deus fala, nada a ver, Selva. Mas a gente continua falando, verbaliza. Não guarda para si, verbaliza. E aí Elias fala, tá bom, Senhor, eu vou contar. Sabe qual é o problema, Senhor? O problema é que assim, eu fui zeloso com a tua obra. Senhor, outrora eu cuidei de pessoas. Outrora eu dirigi. Outrora eu discipulei. Outrora eu estava distribuindo folhetos. Outrora eu orei por pessoas. Outrora eu fiz a tua vontade. Muitos desistiram, mas eu não desisti. Mesmo cambaleando, Senhor, eu continuei. Mesmo com dificuldade, eu estava fazendo a tua vontade. E aí os que não desistiram foram mortos. E hoje querem me matar também. E aí Deus fala, Elias, sai da caverna. E Elias pega o manto, enrola a tua cabeça. Ele sai da caverna e Deus diz, por que está aí, Elias? E aí Elias repete tudo de novo para o Senhor. E depois que Elias repete, o Senhor diz para Elias, volte pelo caminho por onde veio, porque não é aqui o seu descanso. Aleluia! Devemos continuar louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Ainda que venha sobre a nossa vida aflições. E eu sei, quando eu falo para os irmãos, porque às vezes tem sentimento de exclusão, sentimento de abandono, e eu sei o que eu estou falando, e esses sentimentos é uma arma que é usada até os dias de hoje, porque ele nos paralisa, mas não é o que o Senhor tem para nós. O que o Senhor tem para nós são grandes coisas. O que o Senhor tem para nós é que nós vivemos a tua vontade, é que despontamos o inferno, é que continuamos a caminhada, não é aqui o teu descanso. Deus diz para Elias, continua, eu preciso de você, o Senhor conta contigo. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que muitas das vezes alguns não nos dão valor, e a gente nem está ligando para valor, né? Porque a gente quer morar no céu. Eu falo para o Senhor, Senhora, eu não ligo para valor. O que eu quero é rejeitar o pecado em todos os âmbitos, porque eu sei que o pecado é que me afasta de ti. O que eu quero é uma mente levada cativa ao trono da glória, é a obediência tua. O que eu quero, Senhor, é ser chata mesmo. Eu quero ser chata mesmo, mas dizer, se é pecado, se é pecado, se é pecado. Eu quero santidade, 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 porque a palavra do Senhor diz que sem santidade o homem não verá Deus. Aleluia! É o que eu quero. Se o mundo acha que isso é ser chatice, que sejamos chatos, mas que iremos morar no céu. Aleluia! Esses dias eu estava conversando com uma amiga que está passando um momento muito difícil na vida dela. E ela falou assim, Má, essa aflição não provém do Senhor. Eu falei, Vasco, eu entendo que Deus está no controle de tudo da nossa vida. A não ser que nós não fazemos o que o Senhor quer. Veja, às vezes a gente entra numa situação que não foi o Senhor quem nos mandou entrar. Nem foi Deus que mandou Elias entrar na caverna. Nós entramos, mas ainda assim o Senhor vai lá e nos resgata. Tem aflições que vêm sobre... A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então a aflição vem sobre a vida de todos os crentes. Irmãos, quando veio a seca lá em Samaria, atingiu todo mundo ou não? Atingiu todo mundo. Só que desde os tempos passados, ouvido não ouviu, nem percebeu, e nem olho viu um Deus além do Deus que nós servimos, que trabalha para aqueles que neles esperam. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Falei, amiga, você sabe aonde nós vamos desfrutar de um corpo incorruptível? Nos céus. No mundo a gente vai ter aflição mesmo. No mundo é um leão por dia mesmo, mas o Senhor nos ajuda a matá-lo. E a gente continua, como dizia meu pai, filha, bota a faca no dente e vai. E essa é a conversa. Eu
vou ler uma passagem. Enquanto eu estava ministrando, o Senhor me trouxe. Pode por aqui, pastor? É o livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 ao 18. Aleluia. Vou pegar aqui no meu celular. Porque se eu estou com um pouco de labirintite, se eu ficar rodando, daqui a pouco cai em longe. Diz assim a palavra do Senhor: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, porque também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará conosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Não por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós às coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que não se veem são temporais, porque as que veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.